Eu não vou conseguir ser muito agradável, tá? A resposta que eu vou dar. Mas perceba, se a gente olhar para os milênios em que o ser humano foi sendo lentamente urdido, engendrado pelas diversas etapas evolutivas pela qual todos nós passamos, nós vamos notar dois tipos de manual para os usuários da vida, e eu falei isso na palestra inicial do Mental. Tem os usuários da vida que foram condicionados a ser devotos, que somente aprenderam a usar da devoção a alguém como sendo uma maneira de calar as coisas feias que o eu humano sempre pensa e sente, segundo as religiões, e a forma que você tem de não sentir e pensar isso é se entregando à devoção de alguém que terá o poder de fazer com que você, apesar de ser esse pecador que só pensa e sente coisas horríveis, por graça desse ser a quem você é devotado, esse ser vai lhe levar para o céu, ou coisa parecida, ou vai lhe carregar no colo, ou vai quebrar seus galhos, ou vai lhe proteger, blá, 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 blá. Esse é o método. Krishna é especialista nisso, porque ele, com todo carinho, foi quem criou esse método devocional há cerca de 5.000 anos. Todo mundo embalou na sua metodologia, menos Siddhartha Gautama, Kapila, Patanjali e alguns outros, que disseram, ei, desse jeito aí, a dignidade humana nunca vai ser trabalhada pelos seres humanos, porque sempre quem será digno é o tal Deus, ou santo, ou mestre, a quem você vai ser devoto, e o ser humano sempre vai ser um imbecil, um canalha que pensa e sente as piores coisas. Eu acabei de tentar demonstrar para vocês que o que o ser humano pensa e sente não é nem ele que produz, é um monte de coisa estranha que vem, penetra nos neurônios e o axônio solta uma resposta, e essa sensação que a gente confunde com pensamento e sentimento, o eu que se confunde com isso está ferrado. Por quê? Porque só vem coisa ruim e as sensações são ruins, aí esse eu vai passar a achar que tudo aquilo que ele sente é ele, e esse corpo morre, e essa sensação de que ele é uma merda vai junto. E isso é um drama. Então, assim, Siddhartha Gautama convidou os seres humanos a, ao invés de ancorar a sua sensibilidade, a sua respiração, a sua consciência, os seus valores em padrões exteriores, Siddhartha Gautama convidava que o ser humano percebesse que o sofrimento existia e que o apego a pessoas, conceitos, verdades, crenças, dinheiro, posição, ou seja, o apego liga, escraviza o eu humano a certas situações e isso causa sofrimento. Siddhartha Gautama diz, ei, não se apeguem. E Deus, a gente tem que viver apegado a Deus, porque a gente está ancorado em Deus. Não, não façam isso. Repousem em vocês mesmos em termos de criar um caminho do meio, um caminho com valores que dignificam a caminhada humana, alinhem-se com isso, e em assim fazendo, vocês atingirão o nirvana. Ah, o céu? Não, não é o céu, é um estado de consciência elevada. Então, no mental,
A ancoragem que eu convido é o ser humano repousar a sua sensibilidade nele mesmo. Só que não é nesse eu apressado aí do primeiro impulso, como o Manuel perguntou lá no início. É num eu mais profundo que ele vai criando, paralelo à vida que o eu nervoso vai levando, o eu profundo nele vai existindo. E são dois eus dentro de mim. Aprenda que são dois. O triste é quando você se confunde só com o primeiro e não sabe nem que o segundo existe. Isso é o derratma buddhi, ou seja, é alguém tão pouco inteligente que não consegue perceber que o eu humano é mais que o eu animal desse corpo. Então, nesse ponto, a ancoragem do mental, inclusive eu digo em algumas palestras, eu criei, estudando a disciplina do Poa, que é a arte de morrer bem do bardo tibetano, o livro tibetano dos mortos, né? Eles criam um mantra. Eu tenho 2 mantras. Pai, a ti me entrego com alegria, amor, confiança e gratidão. Quando eu ancorava a minha consciência, a minha sensibilidade no corpo átmico sagrado que eu sei que habita no espírito que me anima e sei que habita no espírito de cada ser vivo, mas eu achei essa coisa muito... Eu digo, não, eu vou criar um mantra mais filosófico, de ancoragem no que eu posso medir. Então, o meu mantra, que hoje, nos últimos 10, 20 anos, eu digo a mim mesmo, várias vezes ao longo do dia, seguindo a arte do Poa, é que eu possa repousar no bem que eu sei que existe em mim e nos meus semelhantes. Ponto. Ou seja, eu ancoro a minha consciência, eu ancoro os meus sonhos na tentativa de manter ativo o ideal de fraternidade e o bem. Por quê? Porque mesmo seres idiotas, imbecis e vagabundos como eu conseguem fazer o bem. Então, o bem eu sei que existe. Esse negócio de Deus, blá, 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 eu penso que sei que existe, mas não dá para ancorar neles, até porque aqui nós temos um problema muito sério. Qual o problema? Se você fizer a pergunta mais desagradável que um ser humano deve fazer, e que não faz porque tem medo da resposta, por que é que Deus não se incomoda com o sofrimento humano? Ah, não, cara, isso é coisa do demônio, ele se incomoda. Maravilha, se incomoda. Como? Não, ele se incomoda porque a gente reza e tudo melhora. Então, assim, pense o que quiser. Mas, em termos de ancoragem do meu eu prefiro ser 100% responsável, então eu ancoro em mim mesmo. Mas não é no meu ego, é no bem. E, por pior que o mundo seja, eu sei que o bem existe. Porque os mamíferos, que nem conscientes são, fazem o bem. E nós, humanos, que além de mamíferos somos racionais, com todos os nossos defeitos, a gente também faz um pouco de bem ou muito. Então, o bem existe. Se Deus, Jesus, Maomé, se é alguém com bigode ou alguém virgem que toma conta, eu respeito tudo isso. Mas eu não ancoro a minha sensibilidade no imaginário, ou seja, imaginar que existe mestre ascenso fulano de tal, imaginar que existe existe, não estou entrando no mérito. Mas essa existência, para mim, é muito longe do sofrimento e da estupidez que eu vejo graçar diariamente na vida de muita gente. Então, enquanto existir muito sofrimento, eu acho que eu tenho que ancorar minha sensibilidade em algo que tem um mínimo de inconformismo decente. Então, eu penso que nada melhor do que o ser humano, que mesmo imperfeito, faz um pouco de bem e se incomoda com a desgraça alheia, porque do jeito que a coisa vai, a turma do paraíso, eles são formidáveis, mas são de uma majestosa inutilidade.
para se incomodar com qualquer coisa que esteja se passando na vida de quem sofre bastante. Então, assim, desculpem, eu disse, eu não vou ser agradável. A ancoragem que nós devemos fazer na lógica do mental, que copia a lógica de Siddhartha Gautama, de Kapila, é na própria decência do ser humano. Porque só assim o ser humano poderá cobrar dele mesmo decência, e em fazendo isso, o bem e a dignidade humanas estão preservados. Agora, dizer que eu acredito em Deus e sou um corrupto filho da mãe que estraga a vida de todo mundo, porque dreno os recursos de tudo que é pasta para os meus fins, mas eu agradeço a Deus, esse tipo de coisa, eu já estou cansado. Acho que todos vocês que estão aqui em sintonia com esse café, com esse bate-papo, também devem estar de saco cheio de tanta hipocrisia, de tanta má utilização do nome de Deus, de Jesus e por aí vai. Por isso que eu prefiro ancorar nos conceitos supremos na existência de cada ser humano. E o que é conceito supremo? Conceitos filosóficos, valores de vida. Aí é com cada um. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orhun, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.